Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Rogamos as bênçãos de Jesus sobre todos nós. Aproveitamos para dar as boas-vindas, os nossos cumprimentos a todos que estão chegando para essa noite do Evangelho na nossa casa, no nosso lar. Cumprimentamos os nossos convidados, Elaine, Calci, as nossas queridas intérpretes para Libras do Grupo de Estudos Surdos Espíritas, a Eliane Carvalho e a Tainã Tinum, ambas de Minas Gerais, organizadoras do primeiro Dicionário Espírita em Língua Brasileira de Sinais, colaboradoras em atividades de inclusão e acessibilidades e intérpretes de Libras. E cumprimentamos o nosso querido amigo Carlos Campetti, diretor da FEB e coordenador nacional da área de estudo do Espiritismo. Boa noite, Carlos. Boa noite, Luziane. É uma satisfação imensa estar com vocês, a Elaine, Calci, as nossas queridas intérpretes. E, Lu, uma satisfação muito grande. Nós vamos estar hoje com o nosso querido Calci de Sarroris, que é coordenador do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita da Federação Espírita do Estado de Goiás, a FEEGO. Muito bem-vindo, querido Calci. Meu nobre irmão Carlos Campetti, minhas irmãzinhas Luziane e Elaine, meus companheiros todos que estão nos acompanhando, uma bela noite para todos, um belo estudo do Evangelho para todos nós. Nossa convidada também é a Elaine Cap, que participa do Centro Espírita Boa Nova de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, vice-presidente e coordenadora da área de União e Unificação da Sexta URI da Federação Espírita Catarinense. Boa noite, Elaine. Boa noite, Lu. Boa noite, Carlos, Calci, Eliane, minha xará aí, né? Olha só. E boa noite a todos vocês que já estão nos cumprimentando ali pelo chat, pelos comentários. É tão bom nos sentirmos mais próximos. Muito bem. A nossa querida Luziane, ela é evangelizadora, colaboradora da Mansão do Caminho, do Centro Espírita Sem Fronteiras. Então, estamos dividindo com ela a responsabilidade aqui da condução do nosso estudo. O nosso querido Simão Pedro, conforme a gente explicou no primeiro dia, ele já tinha vários compromissos neste ano. Então, ele estará conosco na próxima semana, mas a partir do ano que vem, então, ele já bloqueou a agenda e estará conosco, não é bastante, mas frequentemente, para essa atividade aqui do nosso Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós queremos agradecer ao GES pela parceria na interpretação do nosso estudo para Libras, também aos parceiros que fazem a transmissão simultânea, a Federação Espírita do Distrito Federal, a Web Rádio Fraternidade, a Casa Espírita Seara de Luz, a TV de Luz, a TV Secal, o Espiritismo Net, IDEAC, GECAL e Sistema Deus Conosco de Comunicações. E assim, envolvidos em torno do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse estudo que estamos conduzindo todos juntos, vamos dando seguimento. Nós já abordamos alguns trechos da introdução, o primeiro item, o objetivo da obra, depois a autoridade da doutrina espírita, o controle universal do ensino dos espíritos, e hoje as notícias históricas. Então, seguindo ainda na introdução, agora no item 3, nós gostaríamos de direcionar a primeira pergunta para o nosso querido Calci. Dentro dessa introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos alguns termos que aparecem com frequência e qual a importância desses termos estarem elucidados, explicados nessa introdução, Calci? Perfeito, Luziane.
É exatamente para a gente poder bem entender. Kardec, com uma inteligência extraordinária, colocou algumas informações, não todas, incentivando a gente para que nós possamos procurar o significado de termos, de palavras, a fim de que nós possamos mergulhar no tempo, naquele tempo. As palavras, elas modificam com o tempo. A gente pode verificar isso muito claramente nos dias de hoje. Por exemplo, se alguém diz para o outro, fulano bateu as botas, o que ele está querendo dizer? Desencarnou, faleceu, veio a óbito e outras. Não é? Pois é, se daqui a 2000 anos alguém pegar, no sentido literal, esta frase, fulano bateu as botas, vai concluir o seguinte, naquele tempo havia um povo esquisito, era um negócio estranho, porque a pessoa, antes de morrer, alguém batia a bota dele, ou ele batia a bota, né? E aí iriam aparecer comentários e informações que a bota era um sinal, isso e aquilo. Então, Kardec coloca algumas palavras-chave para a gente, para que nós possamos mergulhar. Ele nos convida a que mergulhemos neste mundo imenso, que é o mundo do Evangelho, mas que a gente mergulhe compreendendo. Né? Você pegar um termo da época e trazer para o tempo de hoje, sem entender o que significava naquela época, geralmente sai uma interpretação muito equivocada. Vou dar um exemplozinho rápido para a gente começar aqui esse bate-papo nosso. Você imagina, se eu disser para vocês, o fulano está com os dentes cheios de gordura, o que vocês vão pensar? Que é uma pessoa que não tem muito cuidado com a higiene bucal, não é? Poxa, vai lá limpar os dentes. No tempo de Jesus, significava que a pessoa estava muito alegre, muito feliz. Era um termo que designava aquele que comeu muito, e comeu tanto que ficou com os dentes cheios de gordura. Quer dizer, ainda comeu carne. Então, é um termo da época. É por isso que Kardec coloca vários termos incentivando a gente, para a gente mergulhar no Evangelho, mas sabendo o que é que nós estamos estudando, para não fazer interpretação errada, como, por exemplo, diversas palavras, ressurreição, eternidade, obras da lei e outras mais. Seu microfone, Carlos. Cliquei e não abriu, desculpa. Excelente, muito bom, Calci. Gostei dos exemplos, né? Que realmente, às vezes, passado o tempo, os termos, ou a gente já não sabe mais o significado, ou até o significado mudou, não é isso? E a gente passa a entender, às vezes, aquilo que não tem nenhum sentido. Agora mesmo tem alguém aqui, disfarçado com o nome aqui, dizendo que o Espiritismo é uma fraude. Então, o nosso irmão está vivendo no século XXI ainda, não é? Se escondendo por trás de um outro nome, para não se apresentar, e fazendo críticas a um trabalho que a gente está realizando de esclarecimento da consciência humana, a respeito da continuidade da vida, da importância de fazer o bem ao próximo, de ser caridoso, de nós entendermos que somos todos irmãos, filhos do mesmo pai, mas o nosso irmão considera isso uma fraude. Então, também existem diferentes níveis de entendimento, não é? Dentro até do nosso próprio tempo, e a gente respeita muito, mas convidamos o irmão, primeiro, antes de comentar, a ler e estudar, porque aí, quem sabe, não é? O horizonte se amplia, e ele passa também a cooperar com o bem do semelhante,
como a gente, pelo menos, está interessado em realizar, não é? Elaine, querida, poderia nos explicar quem eram os escribas e os essênios, ou esseus? Isso, então só para que aqueles que estão chegando, como esse irmão, né? Olha só, nós estamos no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A Isso. oportunidade de compreender a mensagem do Cristo, fazê-la chegar à nossa intimidade. Isso é tão significativo, né? Então convidamos que continue acompanhando os próximos programas também, né? Com o tempo nós vamos entendendo, a gente vai possibilitando que a razão, a fé raciocinada nos ajude nesse processo. E veja, antes de eu falar propriamente sobre o termo, né, dos escribas e dos essênios, eu só queria fazer um adendo, né? O Calci foi tão iluminado em nos trazer esses exemplos aí do dia a dia com leveza. Acho que isso vai ficar conosco, Calci, depois desse programa também. Muito bom. Mas a Allan Kardec ele faz uma ressalva de que o propósito dele ali era trazer o valor das palavras. Então a gente vai ver que ele não vai trazer assim minudências de cada termo. Ele vai trazer algo que nos ajude a entender o sentido. Quando nós formos buscar os textos bíblicos, os textos evangélicos, é como se nos desse uma chave para que a gente pudesse abrir aquela porta, um meio de transporte para nós chegarmos àquela ideia que vai nos ajudar na nossa autotransformação, que esse é o objetivo, não é? Então vamos falar sobre os escribas. O primeiro termo, Notícias Históricas, vai fazer então menção a vários termos que nos ajudarão a acessar o evangelho em maior profundidade, compreendê-lo, conseguir trazer ele para a nossa intimidade. Escribas, quando Jesus fala de escribas, ele está se referindo às pessoas mais esclarecidas daquele tempo, aos que eram encarregados de espalhar a luz do conhecimento, né, os tesouros contidos nas escrituras. Kardec vai nos dizer que eram os doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Então a gente vai ler, por exemplo, em Mateus 17, por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Vocês lembram disso? Nós temos isso em O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando vai tratar da reencarnação. Então, os escribas trazendo as luzes das profecias, não é? É claro que com a interpretação deles. Kardec faz também outro destaque ali para nós na introdução do Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, todo esse conteúdo está ali, e ele vai trazer um outro valor dessa palavra, que é de que os escribas faziam causa comum com os fariseus, cujo princípio eles partilhavam. E aí eu trago um outro destaque do Evangelho, lá em Mateus 23, que vai dizer assim para nós: ai de vós, escribas e fariseus, que vos assemelhais a sepulcros branqueados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de toda espécie de podridão. Né? Então vejam só, a gente vai compreendendo o sentido conotativo também da palavra, né? O sentido figurado do termo escriba, nessas passagens evangélicas, que podem representar a vaidade humana do intelecto, o saber que espera reconhecimento dos homens, daquele que se satisfaz mais com a retórica do que propriamente com a vivência, com a experiência de viver os ensinamentos de Jesus. Então fala para nós, não é? A mensagem de Jesus, ela precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, quando nós buscamos esses termos, é para que nós tenhamos acesso ao conteúdo que nos ajudará na nossa transformação. Agora vamos falar dos essênios. Enquanto os escribas eles faziam essa causa comum com os fariseus, os essênios, eles eram os estranhos habitantes da montanha, à margem do Mar Morto. Pregavam a abstinência aos vícios de qualquer natureza, a indulgência, o arrependimento, jejum, oração. Eram humildes, mansos, sábios, pacificadores, nunca se envolvendo nas disputas de sabor farisaica. Quem diz isso é Amélia Rodrigues, no livro, né, Até o Fim dos Tempos, ali de Valdo, capítulo 8. Então veja só, Kardec vai nos dizer que eles se distinguiam dos demais pelos costumes brandos, pelas virtudes austeras,
Eles viviam no celibato, condenavam a escravidão e a guerra. Os seus bens eram comuns, eles se dedicavam à agricultura. E aí ele faz uma relação, para entendermos o termo, até se assemelhando aos próprios cristãos, aos primeiros cristãos. Então, essa condição, diz-nos o codificador, fez com que muitos acreditassem que Jesus tivera se filiado a essa comunidade, né, no passado. Mas depois ele vai dizer ali para nós, né, no trecho, ele diz: é certo que há de tê-la conhecida, o Cristo, mas nada prova que lhe houvesse filiado, sendo, pois, hipotético tudo quanto a esse respeito está escrito. E Amélia Rodrigues ainda, ela vai dizer para nós, em Dias Venturosos, que se Jesus visitou os essênios, foi para ensiná-los. Nós estamos falando do governador planetário, nosso mestre divino. Então vejam só, essênio não vai ser um termo que nós vamos encontrar ali nos versículos bíblicos. Porém, o codificador, ele fez questão de colocar para nós na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. E para quê? Para que nós tenhamos uma visão mais ampla, para que nós possamos compreender a diversidade dos costumes, das comunidades, os valores da época. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, um livro riquíssimo para que a gente busque, né, aprofundamento, nós vamos ler lá no capítulo 19 que João vai ter, né, um encontro com um amigo essênio para perguntar para ele sobre essa questão da edificação espiritual, da intimidade com Deus, da prece. E esse amigo essênio vai dizer para ele de uma forma muito rígida, muito direta, de que a edificação espiritual deve se processar em plano oculto. Aí João vai conversar com Jesus, né, sobre isso. E o mestre divino vai dizer para João, ali no caso, que os essênios levam muito longe a teoria do labor oculto, pois a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade. Então veja só, ele está destacando que sim, nós precisamos trabalhar a nossa intimidade, fazer esse processo de autoiluminação, de autotransformação, porém essa luz é para ser espargida, não é? Para que esteja ao alcance daqueles com quem nós convivemos, assim nós colaboramos reciprocamente. Os essênios, portanto, eram aqueles que viviam numa espécie de mosteiro, distantes. E nós somos convidados, né, em todo esse entendimento sobre os escribas e sobre os essênios, a buscar o fundo, o conteúdo que possa nos ajudar a nos enxergar nessas figuras quando lemos os versículos bíblicos. Excelente, Elaine. À medida que a gente vai se aprofundando nessas palavras, nesses conceitos, nós vamos adentrando ainda mais a percepção da profundidade do Evangelho. A gente vai percebendo que as palavras elas não foram colocadas soltas, sem propósito, elas têm um sentido para nos conduzir nesse entendimento dos costumes e fazer isso que você sinalizou aí no finalzinho, fazer essa ponte entre aquela comunidade, entre aquelas diferenças e as nossas diferenças, como é que a gente está agindo diante de tudo isso. E, Calci, a gente gostaria então de saber, já uma outra nomenclatura, quem eram os fariseus? Porque a gente escuta muito falar dos fariseus, Jesus falava com uma certa frequência. Quem eram os fariseus? Talvez, minha irmãzinha Luziane, sejam os mais conhecidos hoje, não é? Porque existe até um significado atual para a palavra fariseu, quando a gente quer dizer que uma pessoa é hipócrita, é fingida, ou exibicionista, ou que gosta de demonstrar conhecimento e tal, né? Geralmente é um fariseu. Mas não é esse exato a origem do termo. A palavra fariseu é uma palavra interessante porque ela vem ao longo do tempo, desde que esse movimento, porque foi um movimento criado, de resistência à influência politeísta. O movimento farisaico, de farish, que quer dizer separados,
porque a maioria toda adotou as ideias gregas e o politeísmo grego. Um grupo se rebelou e se manteve, eles se mantiveram unidos em torno do monoteísmo e foram de uma importância extraordinária. Nós devemos a todos esses valorosos missionários anônimos, muitos deles, que mantiveram a ideia que veio desde Abraão, desde 1850 anos antes de Cristo, quando começa a brotar a ideia do monoteísmo lá desde Abraão. Então, foi um grupo importantíssimo dos separados. Eles se separavam porque não concordavam com os demais. E aí, esse grupo dos fariseus é uma das principais seitas do judaísmo, junto com o dos essênios, que a Elaine acabou de comentar para nós, e dos saduceus, que também deverá ser comentado, né? Dos saduceus. 3 grandes seitas. Agora, no tempo do Cristo, eles foram muito perseguidos por todos os tiranos que invadiam a região da Palestina e queriam impor os seus deuses, e tiveram a resistência dos fariseus, e, portanto, eles foram muito perseguidos. E, para se protegerem dessa perseguição, acabaram se formando num grupo, num partido. E esse partido acabou adentrando como autoridade no Sinédrio, pouco a pouco foram entrando no Sinédrio e passou a ser uma das seitas mais importantes do judaísmo ao tempo do Cristo. Nesse tempo já bastante modificado. E é por isso que a gente verifica como Jesus lida com eles, é aquilo que Emmanuel chama de a doce energia. A energia não dispensa a doçura, mas quando é preciso ser utilizada, ela deve ser utilizada na medida em que o Cristo coloca no trato para com eles, porque Jesus chamava a atenção deles pela aparência da virtude e na realidade, não cumpriam aquilo que pregavam, que diziam que pregavam. Bom, em termos assim de diferenciação para outros grupos também, os fariseus eles tinham um entendimento diferente de outros grupos, porque eles aceitavam as escrituras. Vale dizer, naquele tempo, para deixar resumido, as escrituras a gente poderia dividir em 2 partes, a lei e os profetas. Não vamos entrar em muito detalhe. A lei e os profetas. A lei, os 5 livros atribuídos a Moisés, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Como profeta, todos os demais livros que compõem o Antigo Testamento. Mas os fariseus também aceitavam a interpretação dada por doutrinaristas. Aqui chamavam de tradição. A tradição dos antigos, a tradição das escrituras. É exatamente a interpretação. Como hoje, por exemplo, você tem uma lei e há as pessoas, os doutrinaristas, que interpretam essa lei. É a interpretação de um texto legal. E os fariseus tinham muito, se vinculavam muito às discussões dos textos da lei, se apegando muito à questão aí da tradição. Então, aceitavam a imortalidade da alma, eternidade das penas e a ressurreição. Lembrando que o termo ressurreição, na época,
significava o ressurgimento do espírito, seja em novo corpo, seja no mesmo corpo, seja numa mensagem, seja numa aparição, seja de qualquer forma. Tanto é assim que Paulo, quando fala que Jesus foi ressurreto para ele, Jesus apareceu numa imagem na entrada de Damasco, né? Numa imagem, inclusive, deslumbrante, sublime, em corpo espiritual. Então, eles aceitavam essas que outras seitas não compartilharam: imortalidade, eternidade das penas e ressurreição. Muito bom, Calci, excelente. Você que está em casa acompanhando, se tiver alguma pergunta relacionada com o tema, pode ir colocando aí no chat, né, da rede social que você está acompanhando. E nós temos uma aqui, que vamos fazer para a Elaine, o Calci também, se quiser comentar depois alguma coisa, é de André Luiz Polimeni, de Mesquita. Parece-nos que os judeus, não tendo aceitado Jesus, tê-lo perseguido, mudou a história da humanidade, atrasou o progresso do nosso planeta? Qual a origem de Jesus? Ele era judeu? Então tem aqui duas perguntas, né? Isso. Eu vou falar mais sobre o aspecto espiritual, aí vocês complementam também, meus queridos. Mas veja, Jesus veio implantar o reino de Deus no coração de cada criatura, de cada um de nós. Então, essa evolução do planeta depende também do nosso processo de regeneração íntimo. Nós apropriarmos os ensinamentos que ele nos deu em toda essa travessia, né? Que inclusive dividiu o tempo em antes e depois de Cristo. Então, é aproveitar essa sabedoria, esses ensinamentos de vida eterna, para que nós possamos promover a melhora e evoluir. Assim nós estamos contribuindo com o ambiente ao nosso redor, contribuindo para o progresso do planeta também. A gente pode dizer, porque é uma pergunta muito interessante essa, qual a origem de Jesus? Ele era judeu? A gente pode responder da seguinte maneira: especificamente, não. Porque judeu era aquele que nascia na Judéia, ou aquele descendente de Judá, um dos 12 filhos de Israel. Então, especificamente, não. Né? Não seria judeu, porque ele descende de uma outra, tem uma outra descendência. Então, especificamente, embora a cidade de Belém ficasse ali também na Judéia, pode-se dizer que ele seria judeu porque nasceu na região da Judéia. Então, é uma pergunta interessante que remete a várias respostas, não é? Agora, os judeus, não tendo aceitado Jesus, tê-lo perseguido, mudou a história da humanidade. Há uma programação do Cristo. E, evidentemente, que o Cristo sabia da dificuldade que teria. Até hoje, nós ainda não conseguimos viver o amai-vos uns aos outros, a gente não consegue ainda aplicar aquela síntese belíssima, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós não sabemos amar nem a nós mesmos. Nós fazemos coisas contrárias a nós mesmos ainda. Então, não vamos botar a culpa em cima dos judeus. É a humanidade que ainda é rebelde e não aceita ainda as orientações que, por uma bondade imensa, o Cristo veio aqui para nos oferecer. Muito interessante, né? E não se pode, né, afirmar que, por causa disso, mudou a história. Porque, como vocês colocaram, o Cristo cumpriu o papel, tanto é que nós temos o antes e depois, né, de Jesus Cristo. Não houve a mudança por causa da perseguição, aquilo fazia parte do processo nosso.
Então, inclusive, nós somos reencarnacionistas, não podemos falar os judeus perseguiram Jesus. Não existe isso dentro do ponto de vista espiritual, porque todos nós somos filhos de Deus. Podemos ter, não é, Calci, reencarnado judeus ou reencarnado hebreu na época, não é? Quem é que sabe por quantas encarnações, quantos povos nós passamos? Então, a gente tem que olhar essa história como nossa história. Quem de nós pode garantir que não esteve no tempo do Cristo? A gente imagina, às vezes, que não, mas a gente não tem segurança de fato, porque nós não temos a lembrança como uma bênção, não é, do esquecimento aí, para que a gente possa reiniciar os processos, aprender a amar e superar os nossos obstáculos. Então, a gente não pode fazer essa afirmativa de sendo uma responsabilidade de um povo, porque aquele foi um momento. E Jesus veio para os filhos de Israel, não apenas para os judeus, como o Calci aqui deixou claro, veio para todos os filhos de Israel. E aí a gente diz, ele veio para a humanidade, não é? Porque ele é o governador do planeta. E ele veio para nos trazer o indicativo de por onde seguir para alcançar, de fato, a nossa evolução espiritual, não é? Mas, Elaine, voltando ali, então, aos termos, não é? Dentro desse processo histórico aqui explicado por Kardec, poderíamos nos explicar quem eram os nazarenos e também quem eram os portageiros? Sim, eu vou ainda recorrer ao que está escrito no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. E eu faço esse destaque aqui para vocês porque a gente tem todo esse conteúdo ali. E às vezes a gente pula a introdução. É importante que a gente busque, leia. Quando encontra algum termo que não tem um entendimento claro, que a gente vá ali na introdução ou busque outras referências, né, que a gente tem aí na doutrina espírita e que nos ajudam a compreender. Mas vejam só. Nazarenos ali, Allan Kardec vai nos trazer 3 significados. Então ele vai começar falando dos judeus que faziam um voto perpétuo ou temporário de guardar perfeita pureza, ou seja, observavam a castidade, a abstinência de bebidas alcoólicas, conservavam a cabeleira, e ele vai nos trazer exemplos, Sansão, Samuel, João Batista, como nazarenos. Aí ele traz outro significado, que é o nome dado aos primeiros cristãos, por alusão, é claro, a Jesus de Nazaré, não é? Então nós vamos entender isso, Jesus e toda a sua família eram de Nazaré. Nazareno é aquele que é natural ou morador de Nazaré. Por isso nós vamos ler lá em Mateus 2:23, vai dizer assim para nós, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno, não é? Assim é que os judeus adotaram esse nome, eram conhecidos por nazarenos, os primeiros cristãos. Os judeus deram esse nome para os primeiros cristãos de nazarenos. Em Atos dos Apóstolos também a gente vai ver uma menção no capítulo 24, no item 5, fazendo menção a Paulo de Tarso como sendo o líder da seita dos nazarenos, ou seja, dos seguidores de Jesus de Nazaré. Aí a Kardec, o codificador, vai nos trazer um terceiro significado ali. Ele nos oferece uma informação para nós não criarmos confusão. Ele vai dizer que mais tarde, nos primeiros séculos da época cristã, surgiu uma seita tida por herética, né, que desapareceu no 4º século. E agora nós vamos falar dos portageiros, então, que é o segundo termo que você me perguntou. Eles eram os arrecadadores de impostos, daquela taxa que se pagava para entrar na cidade. Então, hoje era mais ou menos como se fosse assim, os empregados da alfândega, né? Eles partilhavam a mesma repulsa dos publicanos. E no sentido assim, o que esse termo representava na época, era um termo de desprezo, era um sinônimo de pessoa de má companhia, indigna de se conviver com ela. Então a gente vai ler, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 24, os sãos não têm necessidade de médico, nós vamos ler lá, né?
Estando Jesus na casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus. Então, os fariseus perguntaram, né, como que o mestre comia ali junto com essas pessoas, não é? E ele responde que os sãos não têm necessidade de médico. O que a gente tira daí, né? O próprio Kardec vai fazer ali uma orientação no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que Jesus, fazendo a referência de que Jesus se acercava de todos, dos pobres, dos deserdados, dos incompreendidos, né, que buscavam consolação. Então, nessa versão que eu tenho aqui, né, edição histórica, inclusive, quando a gente lê essa passagem, ele vai pedir para que a gente volte à introdução e veja quem são estes, né, publicanos e pessoas de má vida, dizendo, né, olha a introdução e veja, publicanos e portageiros. E qual que é o convite desses dois termos, então, para nós, não é, amigos? Portageiros, esse convite à tolerância, a nos vermos como família universal, a exercermos a humildade, o exercício do amor que Jesus nos exemplificou. E aí, quando a gente fala do outro termo, que é nazareno, é nos compreendermos como os seguidores do Mestre Divino, não é? Lindo, Elaine, o que você traz aí para a gente? Muito lindo. Nós, aproveitando essa reflexão sobre os termos, sobre as palavras que muito aparecem no Evangelho, tem uma pergunta aqui de Diego, ele diz que está estudando muito o Espiritismo, e as dúvidas estão nessa questão da nomenclatura no Novo Testamento, de aparecerem palavras como diabo, Satanás, inferno, e ele pede para que a gente possa esclarecer para ele, né? O Diego, ele está em 21:54, ele colocou essa observação. E aí, Calci, Elaine? Isso, o termo Satanás, principalmente, significa tão simplesmente o adversário, o contrário. Não é aquele ser com chifre, e tal, cheirando enxofre. Isso tudo foram acréscimos que, no início do movimento cristão, no início da sua formação, foram agregados das religiões pagãs. Lá tinha esses seres demoníacos, né, com um pé de bode, com chifre, e exalavam um cheiro de enxofre e tudo mais. Isso foi incorporado, era da seita dos pagãos. O Cristo fala do adversário, todo aquele que se coloca contra a predestinação divina que Deus colocou a todos nós para que nós atinjamos a perfeição, esse é, por si mesmo, Satanás de si próprio. Então, é o contrário, porque está indo contra a centelha divina que existe em cada um de nós e que nos chama, nos incentiva a que atinjamos a perfeição, como Cristo lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 48, se não me falha a memória, sede perfeitos, como perfeito é o Pai. Então, o Satanás é simplesmente quando se age contrariamente aos desígnios de Deus e intimamente da própria criatura. Eu queria só fazer uma consideração, que essa pergunta, ele disse que agora está estudando bastante o Espiritismo, né? E interessante também foi o que me chamou muita atenção no início da busca espiritual. É uma questão que nós trazemos, né? Entender se existem anjos, se existem demônios, como que é isso, céu e inferno. E assim, eu super recomendo a leitura da obra O Céu e o Inferno. É tão esclarecedora para que nós possamos compreender esses termos, vai nos ajudar a compreender a justiça divina. E é interessante aquilo também, o Rodrigo está colocando, tem um documentário da FEB TV muito interessante chamado Céu e Inferno, Mito ou Realidade. Então vale a pena, não é, ver esse documentário que vai abordar esses temas e aprofundar alguns desses conceitos. Só queria comentar que
de fato, né, o diabo tem como, no grego, a palavra é Satã, que seria traduzido depois para Satanás, não é? E que o significado é esse que o Calci colocou, é o inimigo, é a antítese. E que o inimigo do espírito é o apego à matéria. Então, a grande problemática que Jesus sempre colocou para a gente, apresentando a vida futura para a gente, que é a realidade espiritual, é que o grande inimigo dessa realidade espiritual é o nosso apego à matéria. Então, também tem esse significado, não é? O Satanás como a nossa aderência às coisas do campo material, esquecendo-nos da realidade espiritual. E aqui tem duas perguntas, Lu, que estão relacionadas, que talvez possa entrar agora, antes de você fazer outra pergunta para o Calci. A primeira a da Eliane Getter, ou Getter, Jesus é descendente da tribo de Judá, não é? Foi o que ela colocou. E logo depois tem uma outra de Leonita Krelin. Diz assim: pelo que estudei, todo filho da Judéia é judeu, e Maria de Nazaré é judia. Daria para comentar alguma coisa sobre isso, Calci? Um pouquinho para a gente, depois a Elaine também. Eu não te ouvi direito, porque estava um pouco picada o som. Eu não sei se foi. Então, eu vou repetir aqui, eu vi que estava realmente, né, parece que estava falhando. Eliane Getter comentou: Jesus é descendente da tribo de Judá, não é? E a Leonita Krelin coloca: pelo que estudei, todo filho de judia é judeu, e Maria de Nazaré é judia. Sim, perfeito. São essas interpretações que dão quando dizem: não, Jesus não é judeu, ele é de Nazaré, ele é nazareno. Esquecem que Belém ficava na Judéia. Esquecem a questão da filiação, que no caso aí não seria bem a de Maria, mas a do pai, a de José, que descende de Davi. Os evangelhos colocam muito bem essa toda o encaminhamento, partindo até de Adão, né, e chegando até José, e aí chegando em Jesus. Mas a informação, quando se dá, Jesus é judeu, depende do que você entende, o que você está querendo falar como judeu, né? Porque se é o nascido ali na região, sim. Se é o descendente direto e tal, mas ele é de Nazaré, foi criado em Nazaré e tal. Então, tem essa confusão que é preciso, às vezes, a gente ajustar para poder acertar dentro daquilo que a gente quer saber ou dizer, não é? Isso, só fazer menção, eu gosto de trazer muito a bibliografia espírita, né? Fazer menção ao livro Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho Redivivo, livro 2 de Mateus, que vai nos trazer ali um estudo todo sobre a genealogia de Jesus, com anexos que vão nos ajudar nessas interpretações. A Elaine citou agora, é bom destacar, né, Luziane? Evangelho Redivivo, quem ainda não atentou, fique atento aí quando abrir algum grupo na sua região ou que você puder agregar pela internet, vale a pena. É o primeiro programa de estudo que o Movimento Espírita lançou já na era da regeneração. É o Evangelho Redivivo. Serão 9 livros para estudar os 27 livros do Novo Testamento. Bem, desculpa, Lu, pode seguir. Nada, querida. excelente. Só atendendo alguns questionamentos que veio aqui no chat, esse é o nosso terceiro encontro mesmo. A gente ainda está na introdução, no terceiro item, notícias históricas. E a gente passeando por esses termos, por essas seitas, esses povos, esses costumes, a gente vai sendo convidado a entender um pouquinho da realidade de cada um deles e transpondo para o contexto atual. É um convite para que também entendamos as nossas diferenças, os pensamentos, os comportamentos, a maneira, o viés que a gente vai observando, as nuances do conhecimento. Então, tudo isso vem como um convite
para que a gente fique atento a essas diferenças, ao respeito, à compreensão, a esse exercício que a gente está fazendo em relação a esse item da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí a gente tem uma pergunta para o Calci, dentro desses termos, né? Porque surgem também. Tem um que a Elaine falou quando ela comentou sobre os portageiros, né? Quem eram os publicanos? Mas além dos publicanos, também os saduceus. E aí, Calci? Eu pergunto o seguinte: quem é que gosta de pagar imposto aí? Ninguém, né? Ninguém. É da natureza humana. Não é? Agora, você imagina pagar imposto que nem ficava ali na região, que não beneficiava. Se hoje a gente reclama de pagar imposto, poxa, mas tem que fazer o imposto de renda, tem que pagar e tal, para um dinheiro que é revertido, pelo menos em tese, em benefício da própria sociedade. Você imagina recolher um dinheiro que era levado para Roma, para patrocinar os banquetes, as festas e tudo mais em Roma. Então, o ódio que o povo tinha do publicano é porque o publicano era gente do próprio povo e que exercia essa função de cobrador de imposto. Publicano, funcionário público, com a função específica de cobrar o imposto. Cada um tinha a sua área, e dentro daquela área ele tinha, dentro de determinado período, arrecadar X valor e encaminhar para Roma. Muitos eram desonestos, né? E se locupletavam e cobravam a mais, e enriqueciam. Mas a gente tem que lembrar que Jesus coloca, comparando a prece de um fariseu, de um doutor da lei e de um publicano, Jesus, a prece do publicano, do pecador, foi mais elevada do que aquele que apenas se exibiu na oração. E temos que lembrar também que Zaqueu, que morava em Jericó, era cobrador de imposto. Está lá em Lucas, no capítulo 19, desde o início. Dá uma lida para você verificar um publicano honesto. Um homem, porque Jesus vai à casa dele e ele diz, eu dou. Ele não diz, eu darei, não. Eu dou, é ato presente, presente do indicativo, ele faz. Eu restituo. Quando eu vejo que eu cobrei a mais, eu restituo o quádruplo daquilo. Então, já era um homem honesto. Mas, como era cobrador de imposto, tinha o ódio do povo que os colocavam, não é, os publicanos, na sarjeta moral, como gentinha, gente de má vida e etc. Os saduceus, é interessante, eram religiosos, mas eram materialistas, porque não aceitavam vida após a morte, não aceitavam o ressurgimento do espírito, seja numa aparição, seja numa mensagem, seja retornando ao próprio corpo, não aceitavam. Então, criaram muitos problemas, porque é aquele que entra dentro da religião exatamente sem ter o objetivo da espiritualização. Para eles, Deus, quando ficava satisfeito com a pessoa, cumulava esta pessoa de filhos, de riqueza e de saúde. Morreu, acabou. Essa era a ideia que os saduceus tinham, e a gente verifica quanto problema que essa turma criou, né, desde aquela época, fazendo ênfase à matéria, quando o cristianismo é todo um chamamento para o espiritual. Muito bom, Calci. Elaine, vamos ver agora, se você poderia, por gentileza, nos explicar os samaritanos, né? Quem eram esses samaritanos? E aí também o desdobramento, quem eram os terapeutas? Tá bom. Quando a gente pensa em samaritano, em quem vocês lembram? Eu
num primeiro momento, é o bom samaritano. E você? Não é? Samaritanos eram aqueles, a gente vai lembrar que houve uma cisão, o cisma das 10 tribos, e com essa cisão a gente teve então Samaria como a capital do reino dissidente de Israel. E ali, isso foi tão forte, que eles inclusive construíram um templo para eles, para não precisar ir até Jerusalém na celebração das festas ali de Páscoa, não é? Nesse templo, eles acabaram adotando algumas reformas e eles ficaram exclusivamente com o Pentateuco de Moisés. Os judeus diziam que os samaritanos tinham pelos samaritanos, ou diziam chamavam os samaritanos de heréticos, tinham por eles essa característica de heréticos. Então, o valor da palavra samaritano para nós, quando nós buscamos ali um texto evangélico, é de desprezados, de anatematizados, de perseguidos, não é? E Allan Kardec vai fazer uma analogia, inclusive, com os protestantes desse tempo. Jesus, ele, num exemplo assim de profundo amor, ele vai fazer algumas referências aos samaritanos que nos tocam o coração. Vejam só, essa foi a que eu falei para vocês do bom samaritano, em Lucas 10. Aquele que socorre o homem que caiu na mão dos ladrões. Mas tem outra, lá em Lucas 17, o leproso samaritano. É o único entre os 10 que pediram a compaixão do mestre e obtiveram a cura, que voltou ao mestre para agradecer. E aí, Emmanuel, inclusive, vai ter um texto que ele nos traz através do Chico Xavier, né? Samaritano e Nós, que ele vai falar quantos samaritanos ao nosso redor, aquele que às vezes nós rechaçamos, menosprezamos e que nos oferecem as mãos em momentos de necessidade, justamente nos convidando a essa solidariedade, ao exercício do amor, da gratidão. E o outro termo é terapeutas, né? Terapeutas é uma palavra que vem do grego, que significa cuidar, servidores de Deus, curadores, servir. Né? Aqui o termo, ele faz menção a uma ordem religiosa de pessoas que viviam no Egito e que tinham algumas características específicas, né? Eram pessoas que viviam muito sozinhas, que tinham uma restrição alimentar assim, gigantesca, uma alimentação bastante frugal, né? Comiam muito pouco, muito leve, uma vida solitária, celibatária, até de clausura, uma vida de contemplação. E isso causava um contraste, por exemplo, com a vida ativa dos essênios, quando a gente quer fazer uma comparação entre os dois. Kardec vai dizer que, do mesmo modo que os essênios, os terapeutas significam um traço de união do judaísmo e do cristianismo. Então, só para finalizar, já que a gente falou dessas características dos terapeutas, não é? Eu gostaria de lembrar as leis morais de O Livro dos Espíritos e convidá-los, né, para essa busca, que ali vai falar sobre a vida contemplativa, sobre a vida solitária, né, o celibato, as privações voluntárias, a vida de insulamento, e esse constante convite para vivermos em sociedade, para sermos úteis no meio onde nos encontramos, para conservarmos a vida, não é? Então, finalizo esses dois termos, fazendo convite para que a gente estenda, né, a nossa leitura para a obra basilar, O Livro dos Espíritos. Excelente, Elaine. Nós trazemos aqui um comentário, uma pergunta, que é do André Luiz Polimene de Mesquitas, 22/18. Ele pergunta assim: existe alguma explicação histórica, espiritual, para os judeus ainda estarem aguardando a vinda do Messias? E ele faz uma observação, isso jamais sem fazer juízo deste povo tão nobre. E aí, Calci e Elaine, o que a gente pode passar para ele desse tema? Sim, desculpa, faz favor, Elaine. À vontade, querido. Contigo, pode começar, Calci. Muitos judeus consideram Jesus como um grande profeta, mas não ainda especificamente o Messias, aquele que fará renovar a glória de Jerusalém,
e criar a nova Jerusalém e dominando o mundo. Não é? É um pensamento que eles têm dentro, misturado muito com o nacionalismo, a religião e o nacionalismo muito agregados um com o outro. Mas a gente tem que observar, há já o grupo dos judeus que já dizem que Jesus é, sim, o Cristo, o Messias, o esperado. Então, os judeus já não, a totalidade dos judeus já não está toda fixada nessa ideia, porque já há esse pensamento de que Jesus realmente é o Messias, e a gente pode observar, nós espíritas, o imenso número de judeus, irmãos da raça judaica, e que são espíritas, né? Pela similitude da reencarnação, da comunicação dos espíritos e tudo mais. Calci me fez lembrar de Frederico Figner, do livro Voltei, ali chamado Irmão Jacó, e que se dizia o judeu reconciliado com Cristo, e que foi através do Espiritismo que ele pôde entender, de fato, a missão, não é, daquele que não era entendido por ele enquanto ele não tinha conhecido o Espiritismo, e que se tornou um trabalhador do Espiritismo impressionante, né? Vem descrever depois como é que ele chegou, sendo espírita, na realidade espiritual. Eu sempre digo assim, é o primeiro livro espírita escrito por um espírito espírita destinado ao público espírita. Voltei. Lógico que quem não é espírita pode ler. Eu conheço gente que se tornou espírita sendo católico porque leu o livro e quis aprofundar no espiritismo. Mas ele foi o primeiro realmente livro espírita que foi destinado ao público espírita, e foi escrito por um espírito espírita, não é? Ele desencarnou, ele havia prometido que escreveria, ele conta a história logo no começo do livro, é muito interessante, para a gente conhecer. E ali nós vamos observar que essa questão toda ela vai sendo superada. Conforme nós vamos avançando, nós vamos nos desprendendo e vamos compreendendo a proposta que Jesus veio trazer, que não foi de nenhuma religião sectarista, de nenhuma separação entre. Olha aqui o que foi colocado dos samaritanos, como ele era inclusivo. Olha como ele tratava as mulheres num tempo que as mulheres não eram contadas. Aí se fala dos discípulos. E quantas discípulas? Quantas mulheres o seguiram? Então, de fato, Jesus, ele vai... aquele, como é que a gente pode colocar? É o protótipo do que nós vamos ser no futuro. Quando nós conseguirmos sair do nosso egoísmo, vencer a nossa limitação e, de fato, nos integrarmos nesse propósito da lei divina, que é de fraternidade incondicional. Então, superaremos essas barreiras todas de nacionalidade, de raça, de pontos de vista. Vamos colocar assim, resumindo tudo, não é? Tem vários comentários aqui, Carlos e queridos convidados, a respeito do estudo, da excelência do estudo, a gratidão em relação a esse estudo, e o quanto é valoroso tudo isso, porque o Evangelho segundo o Espiritismo propõe o nosso autoestudo. Então, toda essa movimentação é para nos estimular, todos nós, a buscarmos esse autoestudo, esse autoencontro, através do Evangelho de Jesus. E a gente vai chegando ao finalzinho, né, do programa, a gente tem aqui a pergunta para o Calci, que é o termo sinagoga, que a gente encontra também nessa introdução. Qual o seu significado? Tem o mesmo significado de templo? Sim, sim. Templo e sinagoga, hoje, para nós, é a mesma coisa. Seria uma diferença, assim, como a gente dissesse, nos referindo aos nossos queridos irmãos católicos. Basílica e igreja. Basílica é uma igreja mais importante, é onde reside o bispo, o arcebispo e tudo mais. A igreja, geralmente, ela é onde o padre celebra a sua missa, faz todo o seu trabalho com
com a sua dignidade. Agora, no tempo de Jesus, sinagoga e templo tinha uma diferença abissal. Porque quando se falava templo, queria falar aquele construído por Salomão lá na Judéia. E é aquele que eles queriam que todos fossem para lá. A Elaine deu um passeio bonito com a gente aí, mostrando essa informação e essa disputa entre irmãos judeus e samaritanos, que também eram provindos do povo hebreu, também eram da mesma família, né, hebraica. Então, o templo, na época, é o templo de Salomão. Havia sinagogas, sim, em vários lugares, mas não com, por exemplo, o local santo dos santos. Só no templo lá de Jerusalém é que tinham essas divisões. As sinagogas, situadas em outras cidades, eram mais simples, eram para reuniões mais simples, onde se estudava, inclusive onde Paulo ensinava e onde Jesus também, nos sábados, costumava ir e ensinar. Era um espaço, assim, vamos dizer, mais democrático. Mas, no sentido, sinagoga e templo é a mesma coisa, só dando essa distinção aí no tempo. Muito bem. Nós temos uma pergunta aqui que não está relacionada com o assunto, mas nós temos um tempinho, vamos ver se nós contemplamos e aí a gente faz o fechamento, né, Lu? É de Sônia Lucena, ela diz que ela é filha de umbandistas e ela não se identificou com essa religião. E ela sente muito interesse pelo espiritismo. E ela gostaria de saber qual a diferença entre, aí no caso, não é o umbandismo e o espiritismo. Poderia comentar um pouquinho, Elaine e Calci? Sobre Umbanda, eu me abstenho de comentar porque eu não tenho conhecimento, né? Mas eu vou falar do espiritismo, né? Que a gente precisa falar daquilo que a gente conhece. O espiritismo não se apega a práticas exteriores, não tem ritual, não tem imagem. Ele busca fazer com que nós possamos estabelecer a fé raciocinada pelo entendimento. Nós não acreditamos só por acreditar. Nós precisamos analisar, entender e trazer o conteúdo para a nossa vivência. Se reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faça em domar as suas más inclinações. A Umbanda ela é muito vinculada ao fenômeno mediúnico, mas a gente precisa dizer, os umbandistas hoje estudam muito. Tenho vários amigos que são umbandistas e tal, e estudam, se dedicam, mas, na média, na maioria, no geral, eles são mais vinculados à questão do fenômeno mediúnico, não é? Então, eles têm determinados nomes, uma nomenclatura um pouco específica, originada lá dos escravos africanos que tinham essa prática e aqui, vindo para o Brasil, desenvolveram o pai de santo, o preto velho, a criança, o caboclo. São espíritos que se manifestam nos seus encontros. Há muitos objetos, estátuas. A doutrina espírita ela fixa mais no melhoramento moral da pessoa, dizendo que é preciso que a gente se esforce por se melhorar. Então, essa é a diferença que há. É bem interessante o que vocês colocaram. Calci diz que tem amigos, né, que são bandistas e estudam. Nós conhecemos várias pessoas, né, que eles não têm propriamente uma filosofia, alguns livros, mas quando eles recorrem mesmo ao estudo, eles gostam muito do Evangelho segundo o Espiritismo. E às vezes, inclusive, estudam o Livro dos Espíritos, que é a base filosófica. No entanto, aqui, por que isso acontece? Vamos ver. Há vários cultos afro-brasileiros.
A Umbanda é um deles. Mas o Saravá, a Quimbanda, aqueles outros cultos são sincretismo do culto afro com o catolicismo. E a Umbanda é o único que eu conheço, pelo menos, que é o sincretismo entre o catolicismo, o espiritismo e o culto afro. Então, de alguma maneira, a Umbanda tem uma certa ligação com o espiritismo nesse sentido. Mas, como o Calci disse, com a priorização do fenômeno. Mas há realmente, né, interessados no estudo e recorrem ao espiritismo. A palavra Umbanda, aliás, tem um significado interessante. É uma só religião. Umbanda, uma só religião. E o propósito deles é bom, não é um propósito ruim. Então, nós temos muito respeito pela Umbanda, como temos respeito a todos os cultos. No entanto, como o Calci deixou claro, o espiritismo, ele não prioriza o fenômeno. O espiritismo prioriza a filosofia, e Kardec deixa isso muito claro. A questão da comunicação dos espíritos não é a prioridade do espiritismo, é um fator secundário. Porque o que realmente prepondera no espiritismo é a filosofia, que nos vai trazer o conhecimento, o entendimento da proposta do Evangelho de Jesus. Muito bom, excelente, gente. Obrigado aí pela contribuição, Calci, Elaine, como na semana passada. Muito obrigado, Lu. Muito obrigado às nossas intérpretes, o nosso carinho, o nosso agradecimento. E a você que está em casa acompanhando aí, o nosso abraço muito fraterno. Siga conosco no estudo. Vamos aprofundar alguns desses termos, vão voltar lá na frente, como o de Satanás, por exemplo. Nós vamos examinar vários desses pontos, ainda desenvolver, que estão no próprio Evangelho, na sequência do estudo. No próximo estudo, nós vamos conversar sobre o item 4 da introdução. Vamos já tratar de Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã e do espiritismo, e vamos ali entrar no resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Vamos procurar ir nos itens 1 a 4 dessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, para, então, iniciar o estudo desses precursores, Sócrates e Platão. Muito obrigado pela sua participação e que Jesus os ilumine e nos ampare sempre. Boa semana. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.